Olá, seja bem-vinda. Para quem está chegando aqui a primeira vez, eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e eu te ajudo a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. O tema de hoje é como acelerar o processo de aprendizagem da criança com dislexia. Mas o que é, né? O que é dislexia? Dislexia tem algumas definições, mas todas elas têm o mesmo eixo, né? Mesmo eixo de entendimento. Então, a dislexia, ela é uma dificuldade na aprendizagem para as habilidades de leitura e escrita e a interpretação. Então, a criança com dislexia, ela apresenta essas dificuldades. Tem dificuldade na leitura, consequentemente na escrita e na interpretação do que lê. Mas, para ter esse diagnóstico, não é assim rapidinho. Só não saber ler, só não saber escrever, só não saber interpretar. Não, demanda muito mais coisas. Então, por favor, não comece a rotular as crianças todas que têm uma dificuldade de aprendizagem que são disléxicas. A dislexia também pode ser definida como um transtorno específico de ler e soletrar, apesar de que a criança com dislexia tem a sua inteligência normal preservada. Olha que loucura. Então, é uma criança normal, que tem entendimento, é criativa, participa, só que o processo referente, processamento cognitivo referente à leitura, escrita e interpretação, tem uma defasagem. E assim, gente, ó, a dislexia, ela precisa realmente de um diagnóstico médico, né, de uma equipe, que nós vamos conversar ainda hoje, mas vejam bem, de 5 a 10% das crianças em idade escolar podem estar afetadas pela dislexia. Eu fico às vezes pensando, né? Ah, não, vamos botar todo mundo como dislexia, mas é o transtorno mais comum de aprendizagem. Então, a gente tem que ficar de olho no desempenho, desenvolvimento dessa criança nessa área que envolve leitura, escrita e interpretação, porque isso a gente já consegue detectar desde a educação infantil, tá? Então, assim, ó, a criança com dislexia, ela faz um esforço tremendo para aprender a ler, porque ela quer, ela tem esse desejo. Mas é uma leitura assim lenta, pausada, pouco compreensiva. É como se o olhar dessa criança sobre as letras fosse, não é o olhar, né? Apesar de ser o olhar, é o olho que faz isso de uma certa forma. Esse movimento de ir numa letra e ir para outra, ir numa letra e ir para outra, tentando decifrar aquela palavra. Por isso que algumas crianças dizem que as letras são letras bailarinas, porque faz esse movimento. Então, o globo ocular da criança e o processamento também da interpretação da palavra faz esse movimento, né? E aí a gente diz que são as letras bailarinas. As crianças dizem, né? As letras estão pulando de lugar, mas não é a letra que pula do lugar, é a forma como ela tem interpretando. Por isso que é tão difícil ela ler uma palavra, ler uma frase e conseguir interpretar. Então, essa criança, ela realmente apresenta essa dificuldade de leitura, às vezes não conhece as letras e tem dificuldade até em soletrar algumas palavras, certo? Então, assim, isso é o cenário da dislexia. Mas eu não quero dizer com isso que não temos nada o que fazer por essa criança, porque esse processo de leitura, escrita e interpretação, ele pode ser treinado, porque a gente tem as funções cognitivas que são específicas para a leitura, interpretação, certo? Então, se essas funções cognitivas estão deficientes nessa criança com dislexia, nós vamos arrumar essas funções. Como? A partir da plasticidade cerebral, fazer com que a criança construa estratégias cognitivas para aprender a ler,
aprender a interpretar e aprender a soletrar e aprender a escrever. Então, isso é muito certo. Então, coloque na cabeça de vocês que é possível alfabetizar uma criança com dislexia. Se alguém tem dúvida, tire essa dúvida. Não quero dizer com isso que é fácil. Não é fácil, mas é possível, viável, e as crianças com dislexia merecem isso, certo? Olha, quero dizer também para você que existem dois tipos de dislexia. Tem gente que tem várias classificações. Eu coloco duas dislexias, né? Uma pela classificação, né? Uma pode ser classificada como dislexia do desenvolvimento, que é essa alteração, né? Dessa disfunção cerebral, e está atrelada aos fatores genéticos, ou seja, geralmente quando a gente descobre que uma criança tem dislexia, a gente começa a ver se na família também tem alguém assim. Só que vejam bem, hoje a maioria das crianças estão tudo na escola, né? Os tios dessa criança, por exemplo, alguns puderam abandonar a escola. Aí a gente vai descobrir por que abandonou a escola, porque nunca conseguiu aprender a ler e escrever. Ou aprendeu bem pouquinho e depois se cansou de ir para a escola. Se cansou de fracassar. Ou o avô, né? Ou uma tia. E assim a gente vai melhorando essa ideia de que a minha filha ou meu filho tem dislexia, mas da onde que veio a dislexia, né? Então, às vezes é o pai, às vezes é o vô, às vezes é um tio, às vezes é uma tia. Então, temos essa dislexia, que é essa dislexia do desenvolvimento. Ela é genética, hereditária. E temos a dislexia, que a gente chama que é adquirida. É adquirida porque, assim, a criança, ela tinha aprendido a ler, a escrever, tudo normalmente. E ela perdeu essa função por causa de uma lesão cerebral. Então, isso pode acontecer também. Então, temos esses dois tipos de dislexia, a hereditária, né, do desenvolvimento, e a adquirida por um acidente, né, por uma lesão cognitiva, cerebral, né, que a gente chama, um tumor, uma queda, certo? Então, pode ser isso também. Mas eu quero ressaltar o seguinte para você, que a dislexia é um transtorno ou um distúrbio que compromete as habilidades da linguagem como um todo. E isso envolve leitura, escrita, fala e a escuta. Então, tudo isso, todas essas funções, são funções ligadas ao hemisfério esquerdo, onde é processado toda a alfabetização e a linguagem. Ah, mas é toda essa área que é comprometida, então não tem nada que fazer, né? Temos muito que fazer, porque hoje nós sabemos da neuroplasticidade ou da plasticidade cerebral, que isso modifica a partir do momento que a gente gera a necessidade da criança pensar sobre. Aí é que entra a função da mediadora, né? O que a gente mais faz é a criança pensar sobre o seu próprio pensamento, que é a metacognição, que é a base da nossa ação, né, de mediadora. Então vamos pensar assim, ó, se se a dislexia acomete essas aptidões, né, de leitura, de escuta, de escrita e de fala, e aí a criança está nesse ciclo de alfabetização, então quanto mais cedo a gente obter um diagnóstico, ou seja, quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor vai ser as nossas intervenções. Por quê? Porque nós vamos construindo estratégias para minimizar esse comprometimento, esses problemas, né? Porque assim, ó, quando a gente tem uma criança, vamos pensar, com 10 anos, 12 anos, uma mocinha, né? Um mocinho, 12 anos, e que ainda não conseguiu se alfabetizar,
na escola, isso causa comorbidades. Que seriam comorbidades? Que seriam essas comorbidades? Então, ela tem a dislexia e ainda tem baixa autoestima, ela tem inquietude na sala de aula, fica inquieta, fica irritada, fica chateada. Algumas têm depressão, outras geram ansiedade, outras têm atitudes de isolamento. Então, isso tudo são comorbidades, né? Não eram necessário. Então, quanto mais precocemente você identificar a dislexia nessa criança ou algum indício de que essa criança pode ter a dislexia, então a gente já tem que entrar com uma intervenção para exigir dessas funções cognitivas a plasticidade cerebral. Como é que a gente faz isso? Mediando. Então, primeiro a gente descobre quais são as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente, faz a mediação e aí a criança entra dentro de outro patamar. Porque a gente sabe que pela plasticidade cerebral, outras áreas do cérebro, outras redes neurais podem surgir e tomar aquela função que está prejudicada. Você pode dizer, mas daí tu sabe bastante coisa de dislexia. Quando é que você começou a saber sobre dislexia? Então, assim, dislexia não é uma área minha que eu, assim, como síndrome de Down que eu pesquisei, no mestrado. Não foi uma área. Mas como eu sou alfabetizadora, a dislexia está ali junto o tempo todo, porque eu tenho que acompanhar o processo de alfabetização dessas crianças. E aí, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo e já com uma turma de alfabetização, que eu não tinha experiência nenhuma, mas eu estava lá, e eu ficava intrigada. Por que algumas crianças conseguiam se alfabetizar no tempo certo e outras não? Em 1987, eu já trabalhava como alfabetizadora. E aí, na rede estadual de ensino aqui da Grande Florianópolis, né? E aí eu fui substituir uma professora que ganhou um bebê, e era em setembro, então eu tinha que trabalhar com as crianças. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Era um contrato de 4 meses. E dezembro, metade do mês já acabava a aula, né? Então, o que eu percebi naquelas crianças, naquela turma, exatamente naquela turma? Porque assim, eu entrei com uma vontade de que a escola ficasse comigo, então eu quis dar o meu melhor, né? Quis dar o meu melhor, até eu era novinha, tinha fôlego. Assim, eu percebi que algumas crianças tinham uma fala bem desconectada, fragmentada, quase assim, não era muito. Eu não conseguia entender muito o que eles queriam, porque eles não conseguiam nem completar uma frase muitas vezes. A turma deveria ter umas 20 crianças. Das 20 crianças, 10 já sabiam ler e as outras 10 não sabiam nada. Então eu vi assim uma imaturidade fonológica muito grande. Eles trocavam letras, F por V, por Z, B por D. E era aquela coisa, né? Tinha muitas dificuldades em aprender. Eu já vi na primeira semana, eu fiquei enlouquecida porque eu fiz ditados com as crianças para ver qual era a fase da escrita e da leitura que eles se encontravam, leiturinhas, para ver a turma, porque eu não conhecia. Então eu vi assim que eles tinham muitas dificuldades, inclusive com os sons das letras, né? Os sons das letras. Então eu disse, eu acho que essa professora deve ter alfabetizado eles de outro jeito. Então, lógico, ela utilizou o método global, então a metade da turma foi, a outra metade ficou, não é mesmo? E também as crianças tinham muita dificuldade em entender, por exemplo, 2 ou mais informações ao mesmo tempo, compreender o material que liam, dificuldade em lembrar até números espelhavam letras, números, essas letras em sequência. A questão da direita e esquerda não copiava adequadamente. Então, eu estava dentro desse cenário. E aí eu vim para casa desesperada,
Desesperada. Primeiro porque eu precisava do emprego, não é mesmo? E depois porque eu quase não sabia o que fazer. E aí eu fui procurar a minha professora de didática do ensino médio, porque eu sabia que ela podia me ajudar. Aí chegou lá, ela disse para mim, olha, pode ser que essas crianças tenham dislexia, mas você vai tentar ver naquela época, vai trabalhar com o método fônico, ensinar os sons das letras. E assim eu fiz, gente. Eu nem sabia fazer meu planejamento direito. Ela me pegou de segunda a sexta. Aliás, fui para casa dela num domingo, ela fez o planejamento comigo de segunda a sexta de tudo que eu tinha que fazer. Chegou no domingo, no outro domingo eu fui de novo. Ela fez de novo. 15 dias ela fez o planejamento para mim, de como é que eu tinha que trabalhar com as crianças. Na terceira semana eu cheguei lá e disse: agora não, agora é por tua conta. Agora eu já te ensinei o suficiente, vai fazer. E aí eu fiz, né? Gente, foi maravilhoso, porque eu resolvi pesquisar sobre isso, pesquisar sobre dislexia, pesquisar como utilizar o método fônico. E aí eu tive que entender várias coisas que foram muito importantes para mim, especialmente compreender o quanto o método fônico ajuda as crianças que têm dificuldade. E naquela época não tinha nada de neurociência, né? Eu não sabia nada de neurociência. Era toda, como dizer, crua, né? Crua. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Diante de todas as dificuldades da criança, existe uma possibilidade, existe um jeito de fazer com que essa criança aprenda. O problema é que, às vezes, a professora não sabe o que fazer. E eu quero ensinar para vocês como fazer isso, né? Então, por que que conhecer a dislexia é importante? Também tive que conhecer a dislexia, estudar um pouquinho sobre isso. Por quê? Para diferenciar quem tinha dislexia e quem não tinha dislexia naquela turma de 10 crianças que não estavam alfabetizadas. A maioria ali eram crianças que não compreenderam o método global. E aí, ó, no instantinho, eu acho que foram 8 crianças, elas foram rapidinho, coisa de 2 meses, todas elas se alfabetizaram. E ficaram 2. Essas 2 realmente tinham dislexia, tá? E, assim, por que que é importante? Porque hoje em dia nós temos muitas explicações, não é na minha época da década de 80. Agora você tem tudo. Não tinha nem internet, gente. Hoje nós temos tudo. Então, assim, ó, por que que é importante você conhecer a dislexia? É importante porque quando você estuda sobre dislexia, você estuda como é que o cérebro da criança com dislexia funciona. E aí você vai conhecer as vias cerebrais que estão relacionadas com o processo da consciência fonológica, que são essas vias, elas são fundamentais para você compreender como a leitura e a escrita e a fala se desenvolve. Então é necessário você utilizar uma metodologia que abranja os estímulos, certo? Que vão cutucar essas áreas. Isabel, mas essas áreas não são as áreas que a criança tem dificuldade? Sim, mas é ali mesmo que nós vamos ter que mexer, porque é ali que nós vamos provocar a plasticidade cerebral. Então, nós vamos estar mandando estímulos potencializados que vão exigir daquela área uma transformação, uma modificabilidade. Porque se eu deixar como está, a criança vai continuar com a dificuldade. E se eu gerar cognitivamente essa necessidade, o cérebro dela vai se auto-organizar para dar conta daquela exigência. E aí você pode pensar assim, tá, mas como é que eu vou fazer então? Que tipo de estímulo eu separo? Olha, você pode trabalhar desde uma aula expositiva, onde você esteja falando e mediando essa criança. Você pode usar dinâmicas, você pode usar diversos materiais concretos, músicas, rimas, desafios, receitas. Tudo isso vai fazer com que a criança tenha a metacognição. Ah, só botar ela numa exposição direta a isso? Não, gente. Você vai mediar as rimas, vai mediar a receita de bolo, você vai mediar os desafios,
vai mediar o material concreto, vai mediar uma tarefa. Se é uma tarefa da apostila, para uma criança com dislexia, desmembra. Desmembra, apresenta um só, para ela se concentrar aqui, e vai mediar. Desde as imagens, as cores das imagens, a expressão da imagem, depois cada letra que tem aqui, os sons das letras. Como é que eu posso juntar vários sons e formar uma palavrinha chamada jabuti? Se ela conhece esse jabuti, se ela conhece uma girafa, tudo isso mediado. Porque daí não fica uma exposição direta de encontrar a letra A ou a letra O, de forma mecânica e por memorização. Você vai fazer com que ela pense sobre os sons que estão aqui, sobre as imagens, as cores. Então, assim, ó, todas as tarefas que você for fazer com a criança com dislexia tem que ser tarefas que envolvam método fônico mediado, tá? Para fazer com que ela pense sobre o som que pronunciou, o som que falou, o som que ouviu e o som que tentou escrever. Então, assim, ó, você tem que pensar que a leitura, como um processo cognitivo, requer os sistemas sensoriais, não é mesmo? E também motores, porque você vai escrever, você vai falar, você vai usar a articulação. Então, além das questões neurológicas, tem as sensoriais, motora, mas tem uma que é fundamental para a criança com dislexia, que é a questão emocional. Então, você, enquanto mediadora, vai trabalhar o critério de mediação de competência, porque essa criança com dislexia já errou tanto, já foi tantas vezes corrigida na escola, tanta gente já riu dela, o caderno dela já está tão riscado que ela, ó, está arrasada emocionalmente. Então, nosso papel é trabalhar com o critério de mediação e usando aquele mantra que eu ensinei para vocês. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Quem nunca escutou isso, anote aí. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. A criança tem que falar isso o tempo todo. Fora isso, também tem a questão da atenção, da memória. Aí eu quero abrir um parênteses aí. A criança com dislexia tem problema de atenção e de memória. Como é que nós vamos trabalhar? A atenção, nós vamos trabalhar com o detalhamento da tarefa. O detalhamento, vou ver uma outra tarefa aqui. Por exemplo, pode ser o alfabeto. Então, aqui tem as letras do alfabeto, mas eles estão em cores. Aqui tu pode explorar tudo. Quais são aqueles que são em amarelo? Quais são os que são em verde? Quais são os sons desse? Por que são em verde? Por que são em azul? Pode explorar, levantar hipótese. Então, você vai chamar a atenção da criança. Agora, a criança com dislexia, você pode chamar a atenção dela também, usando o hiperfoco dela. O que ela gosta? Ela gosta de música? Ela gosta de desenho? Ela gosta de revistinhas de moda? Ela gosta de receita de bolo? O que ela gosta? Então, você vai descobrir o que ela gosta e, a partir daquilo ali, você vai alfabetizá-la, porque a atenção dela já vai estar direcionada para aquilo. Então, assim, ó, muito critério de intencionalidade para obter a reciprocidade, ou seja, a atenção dessa criança. A memória, como é que eu vou trabalhar a memória? A memória é com o critério de transcendência. Quanto mais transcendência essa criança fizer, mais abstrato vai ser o pensamento dela, e nesse pensamento abstrato ela vai relacionar com a memória de longo prazo. Mas quando é que faz isso? Quando faz transcendência e ainda o significado. Então, fazer essa tarefa tem um significado. Entenderam? Porque se essa tarefa não tiver um significado, não fica gravado na memória de longo prazo. E aí chega no outro dia, ela esquece. Gente, então assim, ó, a linguagem, que é o que a gente está falando aqui, de escuta, de fala, de leitura, de escrita, a linguagem é resultado de um conjunto de várias redes neurais que estão interligadas. Então, assim, a linguagem, a maior parte das conexões que envolve a linguagem ficam no hemisfério esquerdo.
E eu quero falar para vocês, quem tem uma criança com dislexia e está tentando alfabetizá-la pelo método global, está utilizando o outro lado do cérebro, o hemisfério direito, que é responsável pela criatividade, desenho, imagem, legal, tudo bem, mas não é o lado onde o processo de alfabetização se consolida. Mas é ali que ela tem dificuldade. Mas é ali mesmo que a gente vai ter que mexer. É ali que nós vamos cutucar, é ali que a gente vai gerar necessidade nas sinapses. Ali as sinapses estão meio que adormecidas, os neurônios estão ali, numa boa, sabe? Que não estão funcionando adequadamente. Nós vamos fazer isso. Nós vamos cutucar essa área para que ela, então, consiga, né, gerar a plasticidade cerebral. E essa parte da linguagem é realmente a região occipital e temporal. Então, toda essa área aqui é responsável pelo significado, pela articulação da palavra, pelo som, pelo sentido, pelas letras de encaixa alta. Então, assim, ó, por que que é importante você saber tudo isso? Porque se nós estamos aqui para acelerar o processo de aprendizagem da criança, nós vamos acelerar tomando o caminho, né, que é mais curto. E o caminho mais curto é esse, tá? Por que investir meu tempo sobre dislexia? Primeiro, porque muitas crianças na escola podem ter dislexia. Olha, essa semana eu fiquei sabendo de uma criança que chegou ao ensino médio, uma criança não, né? Era criança. Um adulto chegou no ensino médio e não aprendeu a ler nem escrever seu nome. E não tem deficiência intelectual, tem apenas dislexia. Então, nós temos muitos adultos com dislexia, muitos adultos. E aí, essas pessoas hoje, elas têm vergonha, né? Porque nós estamos no mundo letrado, então elas têm vergonha de às vezes, assinar, dizer em algum lugar, dizer que não sabe escrever, que não sabe ler, mas é a dislexia. Não foi tratada, não foi... Então, é importante você saber, se você é professor, você tem que, né, saber disso. Então, não é perder o seu tempo com dislexia. Eu nem tenho dislexia na sala, criança. Gente, mas você não sabe quando vai ter e mesmo prevenir, né? Se alguma criança está mostrando alguma característica dessa, você já pode fazer uma intervenção. Então, assim, por que investir meu tempo falando de dislexia? Olha, pelo menos para não piorar a situação dessas crianças. Para não piorar. Porque às vezes é a gente mesmo que piora. Olha só, eu vou usar hoje uma expressão que eu ainda não usei aqui. Eu sempre trago coisas novas, né? Então, assim, quando você vai cutucar essas áreas que estão prejudicadas, você vai fazer o que a gente chama de ginástica cerebral, que é potencializar esse estímulo cognitivo para fazer com que essa área se mobilize. Então, assim, a área cognitiva, aquela área que está prejudicada Então, eu não vou ativar outras áreas, eu vou ativar a área que está prejudicada. Então, eu vou fazer a ginástica cognitiva cerebral ali. O que é essa ginástica cerebral, que a gente chama? É quando eu potencializo o estímulo para ativar aquelas áreas ali que estão deficientes. É isso. Isso permite a plasticidade cerebral. Provoca, né? Provoca. Também promove o desenvolvimento da potencialidade da criança. Porque ela tem o potencial, só está ali latente, adormecido, fraco, enfraquecido. Se a gente começar com um ano intenso de atividades mediadas, com certeza no final do ano ela vai ser outra criança. Então, se você quer se preparar para 2022, começa agora, né? A compreender como a dislexia funciona e como nós podemos enganar esse cérebro, forçando ele a fazer essa ginástica cerebral, potencializando essas áreas. Gente, isso não é teoria. Isso é comprovado pela ressonância magnética funcional, que é o que a gente tem de mais novo aí, né? Que é
fazer o mapeamento cognitivo com a pessoa acordada. Quando a gente faz um estímulo ou apresenta um estímulo e o cérebro dela começa a funcionar. Já tem muitos estudiosos fazendo mediação e vendo essa ressonância magnética e funcional, mapeando as áreas cognitivas quando a criança está numa exposição direta e quando a criança está numa exposição mediada. Eu mesma já vi isso. Então, vamos lá, né? Qual o maior benefício, então, do método fônico, que eu tanto falo, método fônico mediado para criança com dislexia? Primeiro, porque o método fônico, ele é multissensorial. Ele é oto, porque você escuta o som da letra S, tem um som, sapo, serpente, sino, su. Então, tem um som. Eu vejo tanto a articulação da minha boca quanto o formato da letra. É estésio, porque eu consigo escrever e consigo fazer um movimento tanto da boca quanto da minha garganta, até quando eu penso numa letra, e eu sempre falo isso nas lives, né? Você pega e começa a escrever alguma coisa, uma carta, ou as compras que você vai fazer no supermercado. Quando você para continua escrevendo, mas para pensar na sua garganta, você consegue perceber que toda a musculatura está vibrando a vibração daquela palavra que você está escrevendo. E isso não é involuntário. Não é involuntário. É independência. Quer se expressar. Quer materializar a fala. Tá? Então, ele é estésio, porque apresenta toda essa musculatura, articulação, e também dá para escrever, eu uso a mão para escrever, ou até as pistas, né? Ou a, a, também pode ser assim. Ele é láleo, porque tem um som que é produzido pela minha voz. E grafêmico, porque eu consigo escrever. Então, o método fônico, ele é multissensorial porque ele trabalha com tudo, todos os sentidos da gente, certo? E ele é fono-vísio-articulatório. Então, esse método é aplicado utilizando estratégias fônicas, que a gente chama, quando a gente pede para a criança fazer a relação entre o grafema e o fonema, é visual, porque tem as letras, e é articulatório, não é mesmo? Porque pode fazer as boquinhas, o articulemas, que a gente chama, certo? Aí eu quero chamar a atenção. Talvez essa parte aqui seja a parte, assim, a parte mais importante da minha live de hoje. Então, pega a caneta, pega papel, porque o ano que vem você não vai tentar alfabetizar as crianças utilizando a ordem alfabética. Porque tem gente que faz assim, trabalha as vogais, depois vai pro B, né, o B, aí faz ba, bebi, babu, cacocu, ceci, dade de dodu, vai fazendo a ordem alfabética. Inclusive, alguns livros vêm por ordem alfabética. Então, não façam isso. Especialmente com a criança com dislexia, com dificuldade na aprendizagem, com deficiência intelectual. Vocês vão alfabetizar nessa ordem que eu vou apresentar para vocês. Tá? Que é uma recomendação de quem defende o método fônico para alfabetizar. Então, primeiro você vai trabalhar com as vogais. Aí, ó, U, e lá também com E e com O, né? Que são, a articulação é diferente. Ó, E, O, é diferente. Então, você vai trabalhar com esses 7 sons, as 5 vogais, mais o E e o O, e depois você vai para as consoantes. Agora é que pega. As consoantes, que são pronunciadas isoladamente, devem ser trabalhadas primeiro, que é
o F, anote aí, o J, o M, o N, o V e o Z. Porque o sonzinho sai limpo. Formiga, futebol, feio, fada, fumo, fofoca. Então, o som sai limpinho, tá? Então, cada letra dessa, F, J, M, N, V e Z, são as primeiras consoantes que você vai trabalhar com as crianças. Depois, você parte para outras que a gente chama que são irregulares, que é o L, o S, o S, o R e o X. Então, é L, S, R e X, tá? Por que são irregulares? Porque o L tem né? Lápis, Laura, luz, mas ele pode ter também o som do U, se ele tiver no final. Porque, por exemplo, aqui na minha região, a gente não fala papel, a gente fala papel, não é mesmo? Não sei aí na de vocês. Papel, pastel. Então, a articulação tem uma variante. A gente faz esse. Depois a gente parte para as consoantes explosivas, aquelas que têm uma explosão. Elas são mais difíceis de compreender. Sabem por quê? Porque elas são muito parecidas. Todas elas fazem uma explosão. B, K, P, T, G, K. Faz explosão. Então, é B, C, P, T, G e Q. Essas são as últimas a serem trabalhadas. E, por último, o H. É tão interessante porque essa semana um aluno foi mandado para a minha sala, né? Porque, na verdade, na escola, agora, como eu não estou fazendo os meus atendimentos, eu fico na secretaria, né? Na sala da direção da escola, lá da coordenação pedagógica. Aí, quando os alunos fazem bagunça, fazem coisa errada, volta e meia, vem um lá para mim. Aí o menino veio, ele tem muita dificuldade mesmo. E aí eu falei assim: olha, o que aconteceu? Já chegou chorando. Então ele falou: é porque os amigos me perturbaram, não sei o que. Eu disse: não, então senta aí, vamos relaxar, né? Vamos ficar em paz, feliz. Senta aí. Então eu disse: vamos fazer alguma coisa, né? Ó, pega esse livro aí e começa a ler para mim. Aí ele leu ainda bem devagarinho, leu. Agora eu falei assim: vamos fazer um ditado, porque eu queria saber qual é a fase da escrita e da leitura que ele estava. E aí, numa das palavras, eu ditei cachorro. Daí ele falou: ixi, agora pegou. Eu assim: por quê? Porque assim, ó, esse som, ele pode ser com X ou pode ser com CH. Então, olha, a criança está tendo uma consciência fonológica. E aí ele falou assim, porque assim, ó, ele quis me explicar, né? O H, ele não tem som nenhum, mas quando ele está com N, quando ele está com L e quando ele está com C, ele dá um outro som. Ele tem um som quando ele está junto. Gente, ele me explicou tudo que a professora explica para eles na sala, do método fônico. Então, tu vê, quando uma criança está no método fônico, ela identifica que naquela palavra há a possibilidade de usar dois tipos de som, né? Então, cachorro poderia ser escrito com X e poderia ser escrito com CH. Lógico que na linguagem correta é com CH. Mas se ele está levantando hipóteses sobre a escrita e a leitura, na escrita ele pode ter escrito com um X. Sonoricamente estaria correto, né? Então, assim, ó, é importante vocês respeitarem essa ordem. Porque uma criança que começa a ter essa consciência fonológica das letras mais simples, que se fala de forma isolada, é legal. Depois as outras que têm uma variante e depois aquelas que têm um impacto, que são muito parecidas. Aí, gente, beleza. A criança com dislexia, ela conseguindo identificar os sons dessas letras, ela vai levantar a hipótese da escrita e da leitura.
Então, vamos trabalhar com isso. Coloque isso como uma Bíblia, como algo que está aí do teu lado. Coloque, inclusive, essas letras em ordem diferente na sala de aula. Olha, eu vou dizer duas coisas para vocês. Enquanto era professora, eu não usava o alfabeto e na ordem que ele estava. Nunca usei. Não usei. Não usei. Botava eles espalhado, fazia um painel com todas as letras do alfabeto. E outra, assim, ó, eu já vi uma professora que colocou o alfabeto do lado contrário na sala, porque ela começou botando o A na porta, depois fez o B, o C, o D, e terminou lá no outro canto, onde a gente lê da esquerda para a direita, e ela organizou eles começando na direita para a esquerda, e depois deu um rolo. Deu rolo, né? Porque não foi na minha escola, foi numa escola que eu estava fazendo, supervisionando estágio. Eu chamei a professora e pedi para ela mudar isso, porque não dá. Então, assim, ó, a criança com dislexia ela tem que ser estimulada com atividades que envolvem o hiperfoco dela, respeitando essa ordem de letras, com atividades lúdicas, com atividades que envolvem rima, segmentação fônica, discriminação dos sons, relação entre o som e a letra, e intensamente, certo? Então, isso talvez seja a parte melhor que eu esteja colocando hoje para vocês. Qual é a vantagem que se tem de usar o método fônico e a mediação, né? Por quê? Para a gente potencializar o estímulo. Então, quando você fala que essa palavrinha tem... vamos ver aqui, né? Vamos ver uma letra aqui. Que essa letra tem um som que é produzido aqui, chamado Rá. Que é esse sonzinho aqui. E que junto com o A dá o Rá, em termos de som, né? E aí você vai mediar isso. Quais são as outras palavras que você conhece que tem esse som, até essa sílaba toda, Rá. Você conhece outra palavra que tem aqui na sala? Alguma coisa que você tem na sua casa? Algum outro animal que também começa com Rá? E a criança começa a fazer essas transcendências? Isso é maravilhoso, né? Você vai trabalhar com essa consciência fonológica potencializada, que o Rá não está só no rato, está na raposa, está na rã, tá no ramo, certo? Então, assim, ó, essa audição, né, dos sons, elas vão dando maior ênfase às letras, a essa consciência fonológica. Quando você faz a mediação do formato desta letra, por exemplo, né, quantas retas tem essa letra, quantas curvas tem essa letra, que cor é essa letra, por que que essas duas letras estão de cores diferentes do resto da palavra? Então, isso tudo vai ajudando você nessa consciência fonológica da criança. Por exemplo, aqui você pode dizer assim, ó, por que que o Rá, essas duas letras estão maiores do que as outras duas? Por que será que foi escrito desse jeito? E aí você vai para as outras tarefas. O que que tem no rabanete, que é igual a raposa, que é igual ao rádio, que é igual ao ralador? Que som é esse? Gente, dá para trabalhar muita coisa mediando, sabe? Muita coisa. E fora isso, toda a pista, né, sinestésica, articulatória, é fundamental, tá? Agora sim, qual é o melhor momento para se iniciar o diagnóstico de uma criança com dislexia? Qual é o melhor momento? Quem dá o diagnóstico é o médico, uma equipe, né? Mas nós, professores, temos o privilégio
de estar, às vezes, até 12 horas com aquela criança, 7 horas, 8 horas com a criança, no convívio. Então, a gente vai começar a identificar algumas pistas que pode ser que essa criança desenvolva essa dislexia, e aí nós temos que ficar atenta a essas trocas, essa consciência fonológica. Ah, mas lá na educação infantil é só brincar. Tudo bem, mas você brinca com os sons das letras. É só brincar com os sons das letras. Só brincar. Não precisa nem escrever. É só brincar com as letras, com os sons. Então, vocês têm que ficar muito atentas a isso. E se lá na educação infantil começar a ver que a criança está apresentando uma dificuldade que poderá ser um dia diagnosticada como dislexia, temos que fazer a mediação. Mediar desde a educação infantil, para amenizar, né, esse prejuízo. Aí, assim, ó, onde é que as professoras mais erram quando vão ensinar uma criança com dislexia? Alguém sabe aí? Olha, eu vou falar aqui, ó, de 5 erros muito comuns. Sabe por que eu gosto de falar dos erros? Para dizer assim, ó, se você se encaixa dentro de um erro desse, por favor, abandona e começa a utilizar as minhas dicas. Esqueci de falar que a letra K, W e Y devem ser as últimas a serem trabalhadas, tá bom? Porque o W tem som de U, o Y tem som de I e o K tem o som do K. Então, deixa por último, e geralmente essas letras são direcionadas com palavras estrangeiras, né, não é mesmo? Ou alguma fruta diferente. Então, a gente pode deixar por último. É deixado realmente por último. Mas vamos lá. Quais são esses erros que eu vou dizer para vocês? Assim, ó, não tentem alfabetizar uma criança com dislexia com exercícios de repetição e memorização. Não é porque ela vai escrever pato, 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 pato 500 vezes que ela vai escrever pato corretamente. Ou vai falar pato corretamente. Outra, usar o método global, que é quando a gente relaciona a imagem com a palavra inteira. A criança com dislexia, ela tem uma habilidade tremenda do lado direito, que é responsável pela imagem, a alfabetização do lado esquerdo, mas ela tem já essa habilidade do lado direito. Então, quando você trabalha com o método global, você vai intensificar o lado direito, e não o lado que é necessário para ela se alfabetizar. Então, você vai perder tempo estimulando uma área que já é estimulada. Outra coisa, trabalhar com textos longos, não dá, é muita informação. Pegue as coisas principais, faça um resumo para sua aluna, cole no caderno, só aquilo que é relevante. Outra coisa, tentar alfabetizar a criança ou fazer ela copiar do quadro com letra cursiva. Gente, você já viram aquela criança com dislexia que escreve tudo grudado? E a letra tudo encavalada uma em cima da outra? Que no final você não sabe nem que palavra foi escrita? É por isso. Porque muitas professoras querem alfabetizar essas crianças com a letra cursiva. Então, façam em caixa alta, porque daí cada letra é separada uma da outra e vai ser muito melhor para essa criança. Outro erro, as provas e as avaliações longas demais, com tempo muito curto. Gente, também não dá. Pega essa prova, se a prova vou pegar aqui uma página que tem bastante tarefinha nesse livro que estava aqui perto de mim. Aqui, nessa página tem 3 tarefas. 1, 2, 3. Divida essas tarefas. Apresente numa folha só uma tarefa. Entendeu? Então, a primeira tarefa é essa daqui. Apresenta numa folha inteira, depois a outra e depois a outra tarefa. Não faça acúmulo de tarefas numa mesma folha, especialmente na hora da prova, na hora dos textos. Então, assim, nós temos estratégias claras, precisas, para você fazer o quê? Tirar os erros,
não fazer mais. Então, 2022, não faça mais isso. Vocês têm que aprender a mediar para começar um ano maravilhoso em 2022. E conhecer um pouquinho como o cérebro da criança com dislexia funciona. Aí você vai acreditar que é possível mudar essa condição. Assim, ó, não quero dizer que essa criança daqui para frente vai ser a melhor escritora, depois eu volto nisso, ou a melhor leitora, ou a melhor intérprete, ok? Mas ela vai melhorar muito. Mas eu quero dizer que isso também é possível. Então, assim, ó, nós temos que acreditar no potencial cognitivo da nossa criança com dislexia. Se alguém tem dúvida, eu não tenho. Então, assim, ó, por onde eu devo começar? Por onde eu devo começar a ensinar uma criança com dislexia? Tente trabalhar com exercícios que vão fazer transcendências e significados, ou seja, cutucar lá na memória. Método fônico para alfabetizar. Textos curtos. Trabalhar com letra caixa alta, tanto na escrita quanto na leitura. As provas devem ser no estilo análise de tarefa. O que é? Separar tudo em partes menores para resolver o todo, ponto a ponto. E diminuir, né, a quantidade de deveres para casa. Porque às vezes as famílias não têm paciência, não têm a nossa paciência. Então não adianta mandar para casa um dever que vai necessitar de muito acompanhamento. Se for para mandar, mande os deveres que a criança consiga fazer sozinha. Tá bom? Então fica essas dicas aí, porque se você levar isso ao pé da letra, a sua prática pedagógica o ano que vem com as crianças com dislexia essa prática será maravilhosa. Agora eu quero falar para vocês assim, ó, vamos separar uma tarefa. Eu quero trabalhar com a minha criança com dislexia, quero separar uma tarefa. Como é que eu tenho que fazer? Antes de mediar, você tem que fazer um mapa cognitivo dessa tarefa, seja qual tarefa. Aí você vai separar o conteúdo que eu vou querer trabalhar com essa criança, a modalidade dessa tarefa, como é que uma tarefa vai ser escrita, vai ser verbal, vai ser gráfica, vai ser ilustrativa. E aí eu vou separar quais são as funções cognitivas. Eu gosto de trabalhar com a criança com dislexia, começo a trabalhar, né? É a percepção clara e precisa. Porque ela tem que ter uma percepção clara e precisa do som, da grafia. Ela tem que ter essa percepção clara. De elaboração, ela tem que aprender a usar duas ou mais informações ao mesmo tempo. Porque é importante, ela pode juntar duas letras. Essas letras podem estar em várias palavras. Um som pode ter uma variante. E de saída, função cognitiva que eu uso é o transporte visual, porque a criança com dislexia tem que saber que aquele som tem uma grafia que pode ser escrita. Então, há um transporte visual aí, deve ser treinado. E operação mental, eu começo sempre com identificação e comparação. Identificação dos sons, comparação dos sons, certo? Então, assim, ó, há tudo de bom para você alfabetizar as crianças com dislexia. Inclusive, você pode se tornar uma mediadora de excelência só especializada em dislexia. Né? Se você já é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, por exemplo, você pode especializar só nisso. Imagina agora, sendo mediadora cognitiva de excelência, né? Sabendo como o cérebro funciona, sabendo utilizar o método fônico e a mediação. Gente, não vai ter para ninguém. Você vai ter um reconhecimento profissional belíssimo. Tá bom, gente? Olha, um beijo para vocês. Um beijo grande, gente. Tchau!